bem grandão, daqueles bem enormes, né? Receber vocês aqui hoje, em parte porque esse é o primeiro evento da nossa disciplina interdepartamental, né, sobre refúgio de populações refugiadas, em parte porque é também a primeira vez que a gente tem um colega, né, da Federal de Roraima, que é um programa emergente, né, de relações internacionais, um departamento pulsante, com um grupo muito interessante de pessoas, professores, alunos, com pesquisas, né, na temática migratória, particularmente na relação entre sociedade e fronteira, né, que é o programa de pós-graduação do ICEMAR, do qual o professor João faz parte, e que obviamente é um tema não só de forte interesse nosso, mas que eu acho que a gente precisa criar, né, mecanismos de interlocução também mais amplos, né, afinal de contas, nós estamos no Rio, mas o tema das fronteiras, né, acho que a gente fala pouco deles, e quando a gente fala de algumas fronteiras que entram no nosso imaginário de forma mais presente, como Foz do Iguaçu, por diferentes motivos, né? Mas acho que a fronteira norte, esse grande arco da fronteira norte, primeiro, pouquíssimo estudado pela gente, segundo, pouquíssimo conhecido, né, da sociedade brasileira, particularmente aqui no Sudeste, nos grandes centros, e que hoje, acho que já há alguns anos, né, entra de forma muito incisiva quando a gente está falando da questão migratória, né, e particularmente também da questão do refúgio no continente sul-americano. Acho que a fronteira norte brasileira, eu estou falando do Acre, né, esse grande arco que vai do Acre até o Oiapoque, né, se tornou, né, uma fronteira fundamental para a gente quando a gente está pensando em política migratória em nível nacional, os mecanismos de entrada, regularização, os enormes dilemas que a gente tem do ponto de vista de pensar uma política coordenada de proteção a refugiados, mas também migratória, vis-à-vis esses múltiplos Brasis, né, em que a gente habita e dentro dos quais essas populações circulam. Então, assim, primeiro, um grande prazer receber o professor João de Agostinho, que é professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima, que tem acompanhado de forma muito próxima e cotidiana a nova bola da vez, né, da temática migratória e do refúgio no Brasil, que é a questão da entrada e chegada, né, dos venezuelanos no país, com reverberações que já começam a aparecer também de forma mais decisiva nos centros urbanos do Sul e do Sudeste, né, e que tem produzido aí algumas inflexões, inclusive, dos mecanismos de gerenciamento, gestão e nas normas, né, que regulam isso. A ideia do João é colocar um pouco dessa experiência que eles estão vivendo em Roraima, os dilemas que eles têm encontrado, falar um pouquinho do perfil das pesquisas que eles têm desenvolvido lá com os venezuelanos, e pontuar para a gente algumas questões e problemas, né, acho que tanto teóricos quanto práticos, né, que essa presença tem evocado do ponto de vista desse pensar mais amplo de uma política migratória nacional, regional e global. Né? Então, eu queria novamente agradecer enormemente a presença do João, que está aqui por outros motivos familiares, e que gentilmente cedeu um pouquinho do seu tempo e energia para compartilhar com a gente essa grande agenda de pesquisa, né, de uma temática muito importante. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o João e depois a exposição do João, a gente abre para perguntas, discussões. Vamos ver que o João é nosso grande cidadão, mas também muito gente boa, então, que facilita muito o nosso diálogo. Cara, obrigado, viu? Bom, gente, boa tarde para vocês. Prazer estar aqui. Estava até comentando com o pessoal, deixa eu ver se eu estive aqui na PUC em 2010, lá, vocês acham que estavam ainda provavelmente nem no ensino médio ainda, ensino fundamental, coisas desse tipo. Então voltar aqui é sempre importante, esse contato, né, que a gente tem estreitado nesses últimos tempos, aí, até por conta de a demanda da própria área, né, relações internacionais, a questão migratória entrou na agenda de fato, né, de maneira mais efetiva nos últimos tempos, né, a gente tem trabalhado mais. Eu, assim como a Carol, a gente está mais tempo nisso daí. Antigamente era
congressos, temas migratórios eram muito pouca gente, né? Uma coisa muito específica, e às vezes era dominada até por outras áreas, sociologia, acabava trabalhando mais, até a própria antropologia, em alguns casos, né? Na ANPOC sempre foi dominado por esses segmentos, e hoje, né, na última ABRE, teve uma participação efetiva tanto no número de trabalhos. A professora Carol teve uma mesa muito interessante, né, ela com a professora Deise e a professora Júlia, sobre a temática. Foi uma mesa tão interessante que até eu escrevi um texto depois e comentei, né, um pouco das ideias do que foi debatido na mesa. Então hoje estou aqui para a gente estar discutindo um pouco dessa nova, né, a bola da vez, como a Carol disse, da questão migratória, que são os venezuelanos, e tentando inserir um pouco dessa dinâmica da própria migração, né, o papel do Brasil, né, nesse contexto migratório, esse redespertar migratório, e também tentando pontuar um pouco as migrações pela Amazônia, né, que acho que é um pouco, né, de temas. Alguns pesquisadores já trabalham com bastante vigor esse tema, mas do ponto de vista do grande público eles não são tão conhecidos, então é um pouco da gente estar debatendo. Desculpem falar em pé, mas acho que é mais fácil, até da tarde, né, um tempinho que não é tão comum aqui no Rio, para ficar em casa descansando, dormindo, era bem mais gostoso, mas vamos estar aqui discutindo um pouco isso. Bom, o que é interessante, assim, no século XXI, a gente tem uma retomada dessa dinâmica migratória do Brasil. De certa forma, aquela ideia de, né, quando eu era estudante de graduação, de que o Brasil era um país de imigração, né, mais de saída, obviamente temos que problematizar esses termos, mas é um país mais de saída de pessoas e não de entrada, né? No século XXI você tem uma nova configuração desse cenário migratório brasileiro, a partir do redescobrir, né, dos migrantes também saírem um pouco da invisibilidade. Não que isso seja positivo, às vezes o motivo que eles saíram da invisibilidade é bastante negativo, mas há uma retomada. Você tem o redespertar até por conta de movimentos sociais dos próprios bolivianos de São Paulo, né? E aí você tem alguns pesquisadores, como o professor Sidney Silva, que fez um trabalho bastante importante sobre isso, a professora Rosana Rocha Reis, que também, através da Travessia, fazia um belíssimo trabalho, né, de divulgação dessas iniciativas do que estava rolando na comunidade, né, venezuelana, e até por algumas ações do próprio Ministério Público do Trabalho, que descobriram ali no centro, né, de São Paulo e outros grandes centros a questão de trabalho escravo, né, ou semi-escravo. Eu não consigo distinguir escravo de semi-escravo, mas uma perspectiva de trabalho escravo em relação a esses migrantes no contexto, né, dos grandes centros, e também em algumas regiões agrícolas ali no Mato Grosso, onde ficou bastante perceptível essa questão de uma migração fronteiriça, né? A ideia de migração fronteiriça era principalmente relacionada a bolivianos e peruanos, mas com presença mais marcante de bolivianos, e onde você começou também a configurar um quadro de xenofobia bastante acentuado. Alguns estudos começaram a demonstrar que o bullying, né, você fazendo uma divisão por meio de grupos sociais que são perseguidos dentro das salas de aula nas escolas de São Paulo, nas escolas públicas de São Paulo, o grupo que sofria mais violência na escola eram de bolivianos, né, você tinha uma caracterização bastante efetiva nisso. Então, houve esse despertar, e principalmente a partir de 2010, por favor, fica à vontade. A partir de 2010 você tem um quadro efetivo, que aí há uma modificação da perspectiva normativa. Existiam alguns projetos, mas a coisa estava tudo engavetada lá em Brasília, e a explosão a partir da entrada dos haitianos, né, no cenário amazônico, notadamente por Assis Brasil, Brasileia, né, no Acre, e também em Tabatinga. E aí você tem alguns números expressivos, e aí começa a chamar mais atenção por uma série de aspectos. A ideia, né, da movimentação do sul global, né, nesse segmento, por que o Brasil se torna atrativo, e aí também ocorreram, as relações internacionais começaram a pensar nisso, a ideia do Brasil potência emergente, né, começaram a tentar fazer esses links, mas eu particularmente creio que no caso dos haitianos é muito mais vinculado a uma trajetória de uma nacionalidade, né, que a gente tem um conceito que eu gosto que chama hipermobilidade. Se tem um povo que a gente pode pensar numa hipermobilidade, né, que representa, são os haitianos. Eles têm uma trajetória migratória de mais de 150 anos, não é uma coisa de agora, e eles conseguem, assim, interessantíssimo como eles conseguem fazer estratégias migratórias
de uma maneira muito dinâmica a questão da formação de redes, né? Eu tive em loco lá no Acre, eles chegavam, já adquiriam um chip, já transmitiam as informações do que estava rolando em termos de internet, era uma coisa super dinâmica. E aí o número, né? No Acre, quando eu estive lá, eles falavam em 40 mil, mas isso em 2014, mas eles fecharam na faixa de 50 a 60 mil ingressantes pela fronteira do Acre. E aí quando a gente pensa nessa fronteira, principalmente a fronteira peruana, né, Brasil, em Amparo-Assis Brasil, uma cidadezinha muito pequena, uma cidade de 5 mil habitantes, mesmo Assis Brasil, né, que seria a cidade maior, Assis Brasil e Itacholândia, são duas cidades onde inclusive tem o posto da Polícia Federal, as duas reunidas dão 40 mil pessoas, então teve um impacto em termos desse número, né? Principalmente quando da enchente do Rio Acre, que eles não conseguiram se dirigir para Rio Branco. Então, houve meio que um caos, né? Teve uma série de reportagens que começaram a apresentar um pouco do que estava acontecendo no Acre, e você tem ali um cenário de entre 50 mil a 60 mil pessoas. Há um contexto que a presença de afrodescendentes na Amazônia não é tão efetiva quanto outras localidades do Brasil. Isso teve um impacto, né, da questão fenotípica, né, e acabou gerando cenários de racismo bastante complicados dentro do contexto acreano, até do ponto de vista político, né, a perspectiva do Estado do Acre em recepcionar, e depois a lógica foi muito mais trabalhado, a ideia dessa redistribuição no Brasil, né, o tal do ônibus, que em São Paulo, eu estava em São Paulo, eu me recordo muito bem, o dia que meu primeiro filho estava nascendo, eu estava no hospital, esperando, e aí passou uma reportagem, o cara falou, por que eles não mandam esses haitianos para não sei aonde, aquele discurso xenofóbico típico. E quando eu estive no Acre, o ônibus era conhecido como o ônibus da esperança. Então é um pouco também para a gente pensar nessa dinâmica de que lado você está vendo a situação. Vale destacar que no Acre, em 2014, desses 40 mil que passaram por lá, o governo do Acre falava que tinha mais ou menos 70 só permanecidos no Acre. Quer dizer, não era uma dinâmica migratória de permanência no contexto fronteiriço. Em Tabatinga, num contexto muito mais complicado, né, em termos de mobilidade, se você pensar navegação de rio para chegar em Manaus são 1.500 e poucos quilômetros, em linha reta Tabatinga-Manaus são 1.100. Gente, é longe para Chuchu, né? Foram mais de 6 mil migrantes haitianos, né, entrando por ali. Então você tem um cenário de configuração e houve esse despertar a partir de 2010. Vocês sabem que a resposta do governo brasileiro sempre é paquidérmica, né? Uma resposta assim, de um monstrão se movimentando. E aí, a partir de 2012, você tem a Resolução 97, resolução essa estabeleceu política de cotas, foi aquele horror, teve gente que teve que ficar na ponte, né? A ponte que tinha um fatídico nome de Ponte da Integração, e depois a Resolução 102 acaba com isso daí. A gente tem um grande aporte, né? Uma grande regularização desses haitianos, que acaba também chamando a atenção a partir de 2012. Rapidamente eles conseguiram se tornar o grupo com o maior número de carteiras de trabalho, né, no cenário brasileiro, ultrapassando historicamente os portugueses, que eram sempre o grupo, a nacionalidade predominante. Então você teve um despertar dessa questão migratória que, de certa forma, teve um papel fundamental na própria criação da comissão de especialistas, na retomada dos projetos de política migratória, tanto na Câmara quanto no Senado. A própria Comigrar também foi um evento motivado, isso tudo em 2014, a partir desse despertar. Nossa, o Brasil também é um país de destino e um país de trânsito. O trânsito demorou um pouquinho mais para perceber, mas é um país de destino, a ideia de que éramos a bola da vez. Bom, eu não vim aqui falar de migração haitiana, mas eu precisava fazer um pouco desse recordado histórico para a gente estar pensando em onde nós estamos pisando hoje. 2014, 2015 continua tendo essa entrada de haitianos, depois há um decréscimo. Hoje a gente já tem um movimento de saída, né, de parte desses haitianos. Tem muita gente hoje já no Chile, repito, essa dinâmica, começa a procurar a questão de emprego, redes, informação, eles vão para outras localidades, mas ainda há um número bastante efetivo de haitianos no Brasil. Mas a partir de 2015 a gente começa a ter, dentro desse cenário amazônico, a entrada dos venezuelanos, né? E aí é interessante a gente pensar por quê?
primeiro aspecto fundamental é a gente pensar na lógica de fronteira Brasil-Venezuela. Não sei se vocês sabem, uma fronteira que tem aí 2.199 quilômetros, uma fronteira bastante extensa, mas que você basicamente tem um canal de comunicação, que seria a cidade, do lado venezuelano, a cidade de Santa Helena de Guairém, e do lado brasileiro, a cidade de Pacaraima. Por quê? Basicamente, toda essa fronteira é dominada ou por áreas de reserva florestal, né, reserva biológica, ou por questão de reservas indígenas. Né? Você tem uma área bastante extensa, por exemplo, parte do Amazonas e de Roraima predomínio do Yanomami, então você não tem uma lógica de acesso por essas fronteiras. Então, Santa Helena e Pacaraima, a partir até do projeto de entrada da Venezuela no Mercosul, você tem uma melhoria na perspectiva estrutural, né? Uma rodovia que liga a cidade de Manaus, passando por Boa Vista até a Venezuela. Então você atravessa ali, você tem acesso a Caracas, tem acesso à Isla Margarita, toda a região litorânea, onde você tem a concentração populacional da Venezuela. Isso é uma coisa importante na margem norte, né? Margem norte do Rio Orinoco, que divide a Venezuela, você tem boa parte da população, ao predomínio de população, e na margem sul, que seria que faz essa fronteira com o Brasil, você tem uma densidade demográfica muito baixa, predomínio principalmente de áreas de parques e de reservas indígenas também. Então é um cenário muito semelhante ao lado norte do Brasil. Vocês sabem que Roraima é o estado com a menor população do Brasil, são 500 mil pessoas no estado todo, boa parte dela concentrada em Boa Vista, na faixa de 320 mil pessoas em Boa Vista. Na Venezuela não é diferente, né? Então a gente pode comentar assim, estabelecendo a lógica que é uma fronteira que vive isolada, né? O próprio isolamento criou canais de aproximação entre os dois países, e aí a gente pode inserir também a República Cooperativista da Guiana, né? Que pouca gente acaba discutindo, mas também faz parte dessa dinâmica. No caso da Guiana é até pior do ponto de vista infraestrutural, porque para você chegar na capital Georgetown você não tem via asfaltada, e quando chove, né, nessa região é muito difícil você fazer a travessia, você acaba dependendo do transporte aéreo, outro tipo de transporte um tanto quanto complicado. Então, dentro desse isolamento, desse marco desse isolamento, qual foi o movimento tradicional? E aí, tem a nossa amiga Francilene Rodrigues, a França, que já trabalha há bastante tempo, a saída de brasileiros para tanto o Planalto das Guianas quanto para a Venezuela para fins de garimpo. Então, o movimento tradicional era de brasileiros indo atrás da garimpagem, tanto que o termo garimpeiro não existe na língua espanhola, e os venezuelanos falam garimpo já no sentido de associar o garimpo a brasileiro. Então sempre foi um movimento muito maior de ida de brasileiros do que entrada de venezuelanos, e aí do ponto de vista das relações de fronteira, do ponto de vista comercial, você sempre teve um predomínio venezuelano também, no sentido de maior acesso a produtos do lado venezuelano. Então era muito comum as pessoas saírem de Boa Vista, rodarem 220 quilômetros até a fronteira com a Venezuela, e às vezes era uma estrada de terra, você percebe que é uma situação bastante complicada, estrada de terra para fazer compras do mês. Né? Então você sempre teve uma busca e um abastecimento do lado venezuelano, porque você tinha o acesso ao produto era muito mais fácil lá. Então, historicamente, sempre você teve essa relação. No caso de Boa Vista, você sempre teve a utilização de alguns serviços públicos, notadamente o serviço de saúde por parte de imigrantes, e aí tanto venezuelanos quanto guianenses. Há variações, né, no períodos históricos, mas os guianenses acabavam utilizando mais esse serviço por conta dessa dificuldade de buscar o centro do país, né, o lugar com maior estrutura do país. Os venezuelanos não, você tem uma utilização de referência, mas eles acabavam utilizando Porto Ordaz e por aí vai. O que eu posso falar para vocês? Eu cheguei em Roraima em 2013. A presença de venezuelanos no cotidiano da cidade não era efetiva. Tá? Logicamente, existiam venezuelanos na cidade, mas era um número, vamos chamar assim, inexpressivo. Não que uma pessoa seja inexpressiva, pelo amor de Deus, mas o número ainda não chamava atenção, não fazia parte do cotidiano você ouvir. A partir de 2015 você tem um início, né, de um aumento. Eu tenho até um trabalho sobre a questão de refugiados,
o número de refugiados em Roraima até 2014 era baixíssimo. Teve um ano só que você teve mais de uma centena de entrada, de ingressantes, né, que fizeram o pedido em Roraima, só que eles não fizeram nem entrevista. Roraima até 2014 não teve, só para vocês terem uma ideia, nem entrevista de solicitação de refúgio. As pessoas faziam às vezes a solicitação lá e se dirigiam para outras localidades. Então você não tinha uma sociedade civil organizada em relação a isso. Você não tinha uma estrutura, né, um aparato policial preparado. Roraima, só para você pensar em termos de efetivo da Polícia Federal, só é menor do que de Alagoas, né? Então você percebe aí até nesse contato, né, em termos fronteiriços, como é que ia se fazer. Mas a partir de 2015 você começa a ter esse ingresso, que se torna mais efetivo a partir de 2016, e obviamente o tema explode em mídia e no discurso do governo de Roraima, criando a ideia, e eu gostei muito de uma sugestão de um texto que fala de Tabatinga, a ideia de um evento crítico. O que seria esse tal evento crítico? É um evento, né, que ele guarda uma singularidade própria, ele nunca existiu, e você não tem na perspectiva de trajetória histórica algo que você possa fazer um paralelo. E aí você fala, mas espera aí, professor, você não estava falando dos haitianos? Sim, mas os haitianos, conforme eu estava destacando para vocês, tem uma informaçãozinha que eu trouxe que eu queria que vocês guardassem. Em 2014, só 70 haitianos permaneceram no Acre. A maioria deles se dirigiu, e hoje você teve um grande número de haitianos, por exemplo, em Santa Catarina, Paraná, mesmo no Mato Grosso, Rondônia. Quando das grandes obras em Rondônia, você tinha um número efetivo lá, a faixa de 3 mil, até tem alguns trabalhos muito interessantes da Universidade Federal de Rondônia em relação a esses haitianos. A diferença é, por que a gente pensa em evento crítico? Nunca você teve um predomínio do movimento de saída de venezuelanos para o Brasil, né, como você tem hoje, na relação fronteira Brasil-Venezuela. Porque do ponto de vista de números absolutos de saída de imigrantes venezuelanos, hoje o Brasil é residual. Quando eu falo residual, tem estudos que apontam que você já tem mais de 600 mil venezuelanos dessa última leva no Panamá. Você já tem números próximos, lógico, podendo discutir os dados, mas eu tenho que trabalhar com a bibliografia que eu não consigo também ir lá em loco, visualizar a situação. Mas tem números que já falam em 1 milhão de pessoas na Colômbia, e aí no Brasil a gente vai trabalhar um pouco desses números. Para 2016, o governo do estado de Roraima já começou a falar em 30, 40 mil, o que é um exagero. Quando você pega o saldo migratório de 2016, quer dizer, falando de um cara que foi na polícia e registrou sua entrada e sua saída. Quando você pega o saldo migratório na fronteira Brasil-Venezuela, são 9.800 pessoas. É um número bem baixo. Esse ano, já estou adiantando os números, desculpa, tá, Carol? Eu ia deixar mais para frente, mas esse ano, até julho, são 13 mil. Os regulares. Obviamente, a irregularidade faz parte de todo o movimento migratório, né? Não dá pra gente. Mas você falar, já em 2016, meados do ano, em 30 a 40 mil, você começa a perceber também do ponto de vista social. Desculpa, mas não dá para levar em consideração esses números que o governo do estado estava lá estabelecendo. E aí você vai fazer a pergunta, mas por que o governo do estado exagerava tanto? Para receber verba, né? A gente tem que lembrar que nós somos um estado, Roraima é um estado que depende do envio de verbas do governo central. E ele tem que criar justificativas no sentido de angariar mais recursos. Então você exagera, né? Você enche os números e você tem essa demanda, e a todo momento começa. E aí, um outro ponto interessante. A mídia se interessou pela migração dos haitianos? Sim. Houve, mas não sei se vocês se recordam, e desculpem se eu... às vezes a gente começa a ficar meio neurótico com algumas coisas. Mas qual que era o discurso prioritário em relação aos haitianos? Não sei se você já acompanhava essas demandas migratórias, mas era principalmente a capacidade de recepção do Brasil. Né? Se você pensar o abrigo de Brasileia, que depois o abrigo foi para
para Rio Branco, e aí quando o abrigo ficou bem legal em Rio Branco, pararam de falar, né? Aí isso muda o tema. Mas era basicamente no sentido de você atacar num governo vinculado ao governo central naquela época, né? O governo do PT lá no Acre, e era também uma tentativa de contestar essa ideia de potência emergente, de contestar uma série de discursos em relação à migração e política de direitos humanos. Então se concentrou na redistribuição brasileira. E o que chama a atenção? Havia um completo desconhecimento sobre o Haiti. E aí eu estava pesquisando no Acre, eu fui conversar com o juiz de direito da cidade. Desculpa, mas a ideia que eu tenho é que o juiz de direito não é um idiota. O cara passou no concurso, né? Minimamente o cara tem ali uma capacidade de decorar normas, sei lá. E aí, falando, e aí, qual a sua impressão? Né? Ele não quis ser responder, ele indicou trocentas mil pessoas, mas chega uma hora que ele fala assim, olha, João, é complicado, esses caras podem trazer doenças, o ebola, e aí? Se eles trazem o ebola, tipo assim, você fala, peraí, na África, o outro no Caribe, a gente está numa distância, mas a ideia da ausência de conhecimento sobre o Haiti. E aí, por que eu tenho trabalhado isso? Quando eu falo da explosão, né, da mídia em 2016, aí a gente tem um outro ponto, que é aí pensando como relações internacionais, não como pesquisador de migrações. O aspecto da Venezuela, e aí, seja crítico ou não, há um discurso contra-hegemônico ali. Eu sou bastante crítico em relação ao que tem acontecido, né, até pela vivência do que eu tenho tido em relação às coisas, mas a existência de um discurso contra-hegemônico por parte do governo venezuelano, ou que teve historicamente, obviamente ressalta as abordagens no sentido de conhecer os fatores, vamos chamar assim, naquela push and pull, né? Os fatores de expulsão desses migrantes. E aí é um ponto interessante para a gente pensar na diferente abordagem. Então, se alguém tiver fôlego para fazer uma análise de como a mídia lidou com esses dois movimentos migratórios, acho que tem algumas coisas bem interessantes para a gente poder pensar em termos aí, em termos migratórios. Bom, então, 2016, você tem uma chegada, o governo de Roraima basicamente fica demandando. E quando eu falo governo de Roraima, do Estado, porque aí a gente tem que pensar também um pouco na lógica local. Como é que é organizada a política local em Roraima? Você tem basicamente dois grupos de poder que brigam pelo predomínio do Estado. Um grupo mais tradicional, que era da família, vamos chamar da família Campos, que é a atual governadora do Estado, que não dialoga com um grupo que domina a cidade, a Prefeitura de Boa Vista. Então você basicamente tem o orçamento estadual e depois o orçamento de Boa Vista, e eles ficam brigando politicamente pelo domínio do Estado como um todo. Então o governo estadual começa a tentar estabelecer um protagonismo na questão, inclusive do ponto de vista eleitoral não foi benéfico, mas por conta de uma vinculação mais forte dessa família Campos com a Venezuela, e não é de hoje, a energia que chega até Roraima vem da Venezuela, através do linhão de Guri, e quem estabeleceu começa a partir de uma paradiplomacia que chegou num acordo diplomático de fornecimento. Então, a partir dos anos 90, ele já tem uma intensa relação com a Venezuela, essa família, o que, obviamente, acabou gerando, não sei se uma empatia ou uma mobilidade política no sentido de precisamos fazer alguma coisa. Mas, para isso, precisamos do apoio do governo federal. Do ponto de vista de políticas municipais, esquece. Você chama, em 2016, diversas vezes, Ministério Público, Acnur, Ministério da Justiça, chamou a Prefeitura de Boa Vista simplesmente não aparecia, que é um grupo já vinculado ao Romero Jucá, né, a ex-esposa dele, que é a prefeita de Boa Vista. Então você tem essa questão e mais. Gente, a gente vivia 2015, 2016, aquela tensão política em Brasília, basicamente governos, né, e a gente pode falar tanto governo anterior, tentando sobreviver, então, quer dizer, desculpa, a dinâmica migratória de um Estado extremamente periférico não vai entrar na pauta de prioridades. Então a coisa foi empurrando e você começa a sentir essa perspectiva já um pouco na cidade, começa a ter uma dinâmica. E aí, como é que a gente primeiro percebe os impactos disso? Número de pessoas na rua, né? Você tem principalmente a questão de
mendicância, que é bastante efetiva, e aí a gente também tem que pensar um pouco da própria trajetória, da onde veio a predominância desses migrantes, conforme eu estava destacando para vocês, da margem sul do Orinoco, que já é, dentro da realidade venezuelana, uma região mais pobre. E aí, pela primeira vez, né, se você pensar no governo do Chávez, a partir de 99, tem um sociólogo, Thomas Baez, e tem alguns livros, até se você quiser eu te trago depois a cópia do livro, que não é um livro tão fácil de achar, porque está meio chato, né, de conseguir comprar livro, apesar de ser feito na Espanha, mas não está tão simples. Ele já falava de 99 a 2014, 1,5 milhão de venezuelanos que saíram. Mas aí um outro tipo de movimento de classe alta, movimento de classe média alta, de algumas localidades que se dirigiram principalmente para os Estados Unidos ou tentaram fazer com aquela vinculação histórica, né, da Venezuela com outros países como, por exemplo, Espanha, Itália, israelenses, né, eles começam a ter um movimento de saída, principalmente a partir do momento em que o Estado nacionaliza a PDVSA, há um movimento de saída bastante grande. Por que você tem essa vinculação histórica? Nos anos 80, a Venezuela tinha 7% da sua população de, desculpe o termo, mas imigrantes. Né? Você tem 7% da população, é um número bastante efetivo, então mostra essa vinculação. Pessoas de, vamos dizer, primeira ou segunda geração venezuelanos começaram a tentar buscar caminhos na Espanha, mas aí você tinha que ter recurso. O que a gente tem visto agora, a partir de 2014, é um movimento de uma migração que as pessoas já tinham um grau de vulnerabilidade social mais efetivo. O que, obviamente, no caso de Roraima, nessa migração da margem sul do Orinoco, se reflete até na perspectiva da busca de inserção laboral, naquela busca insana, vamos dizer assim, de qualquer trabalho, qualquer coisa, e ficar em termos, né, de mendicância. De repente, assim, Boa Vista nunca tinha ninguém no semáforo. Gente, é quente, tá? Enquanto aqui vocês estão, a gente está de blusa, lá está 35 graus hoje. A sensação térmica ontem estava batendo 41. Então não é agradável você ficar na rua, né? E aí as pessoas ficam lá em busca disso. E aí há um número bastante grande, as pessoas começam a ficar mais visível. A prostituição, né? Essa era uma outra característica também da cidade. Gente, prostituição, obviamente, no norte, vocês sabem, toda a questão de violência, né, e por aí vai. Não vou entrar nessa seara, inclusive, de tráfico de pessoas. Sou membro do Núcleo Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, mas não é esse o nosso foco hoje. Isso faz parte do contexto amazônico, um horror e por aí vai, mas há, no caso de Roraima, um aumento bastante significativo na presença, né, da prostituição, vamos dizer, no cotidiano. Então aquela prostituição que ficava mais restrita ao horário noturno, até por causa do calor, ela começa a funcionar, vamos dizer assim, 24 horas, e obviamente isso acaba gerando demandas em relação à questão de proteção à mulher. Mas há um aumento efetivo, você percebe assim, então ruas que naquele horário não tinham ninguém, às vezes você passa de carro, né, para fazer pesquisa, você tem ali de 80 a 100 mulheres, e aí uma predominância de prostituição feminina, tá? Durante o dia. Isso também, obviamente, acaba tendo muito impacto de mídia, trocentas mil reportagens sobre isso, e aí, obviamente, no sentido, repito, de atacar a Venezuela, olha, a falência do Estado leva as pessoas a fazerem isso, aquilo outro. Tem até uma senhora que era médica na Venezuela e, né, e tem se prostituído no Brasil, ela já deu trocentas mil entrevistas em relação ao que está acontecendo. É um pouco daquele uso, né, das imagens, daquilo que você tinha comentado, né, de como é que você vai construir uma narrativa em relação a isso. Oi, pode falar, desculpa. Vamos. Desculpa, agora de cabeça, eu tenho o nome, mas não é difícil de você encontrar. E até porque, assim, ela acabou me marcando muito, porque minha esposa é enfermeira. E aí a reação dos médicos em relação, assim, médicos procurando essa mulher, para procurar o programa por conta dela ter sido médica e, assim, sabe, no sentido de humilhar a pessoa, é algo que é meio difícil de lidar, sabe? Minha esposa, inclusive, teve algumas reações assim que ainda bem que ela teve essas reações no sentido de gerar algumas dificuldades no ambiente de trabalho para ela, tá? Mas você encontra alguns relatos, obviamente alguns
omitem o nome dela, mas não é algo muito difícil de você estar encontrando. Tá? Tem alguns trabalhos já que tem destacado. Bom, você percebe então essa entrada no mendicância, a entrada mais efetiva no mercado de trabalho. Se você pegar 2016, Roraima foi um dos poucos lugares no Brasil onde você teve um aumento do número de empregos com carteira assinada, você teve um crescimento do PIB até por conta de uma necessidade. 2016 era muito desabastecimento da Venezuela. Então você tinha muitas pessoas que vinham até o Brasil, e aí o movimento pendular era muito mais efetivo do que o de permanência, no sentido ganhar um dinheiro, fazer um dinheiro na mendicância, na prostituição, serviços gerais, o que fosse, e depois retornar para a Venezuela, inclusive levando produtos. Né? Você tem uma entrada aí, tem uma dinâmica da própria cidade de Pacaraima, que, gente, não existia nada de comércio em Pacaraima, absolutamente nada, porque tudo você ia buscar do lado venezuelano sempre, até o combustível. Se você tem uma ideia, Pacaraima não tem um posto de gasolina, você tem um posto na fronteira estabelecido ali no convênio Brasil-Venezuela. Então era um comércio inexistente, ou que funcionava do quê? Do contrabando de gasolina, né? Muitas pessoas de Pacaraima viviam isso, ou de produtos, e comprar uísque, essas coisas de comércio de fronteira, comércio formiga, né, que eles chamam. De repente explode o comércio de Pacaraima, já em 2016, com arroz, óleo e açúcar. É impressionante, assim. Então você sabe aqueles fardos gigantescos de arroz, as pessoas comprando em grande quantidade para levar. E quando eu falo em qualquer lugar, você vai... E é o barbeiro em Pacaraima, ele vendia arroz, óleo e açúcar. Você vai na loja de moto, ele vende arroz, óleo e açúcar. Então é um pouco, né, desse impacto da necessidade de você ter uma perspectiva do comercial. Então, 2016, o Ministério Público começa a cobrar, o Acnur começa a ir algumas vezes até Boa Vista, e aí pensando em termos Pacaraima, qual é o problema? Esse também é um outro ponto. Pacaraima é uma cidade que, de certa forma, não era nem para ela existir. Ela está no meio da reserva indígena São Marcos. Então não era para ter não indígenas em Pacaraima. Mas você tem essa presença que, obviamente, dificulta essa relação, né, do Estado, a presença do Estado, como ela se dá. Então, já é uma cidade que tinha uma debilidade, aí você tem uma entrada bastante efetiva de pessoas. Repito, esse movimento pendular afeta muito mais Pacaraima do que Boa Vista, que é uma cidade maior, tem pujança, tem uma dinâmica social própria, né, efetiva. Mas, como não dá para ficar em Pacaraima, porque até você tem uma dificuldade de inserção, começa a ter a migração para Boa Vista e a tentativa de inserção no mercado laboral. E aí vem um primeiro ponto, aí talvez a singularidade desse movimento migratório. Pela primeira vez dentro desses movimentos transfronteiriços na Amazônia, você tem uma perspectiva de permanência perto da fronteira. E aí a gente tem que pensar por que esses venezuelanos almejam permanecer próximo à fronteira. Não desejam, né, num primeiro momento, pelo menos, a ideia, primeiro, da estratégia migratória, que todos os estudos falam, né, a seleção de uma pessoa para ir tentar a vida, e aí você tem um predomínio de imigrantes em idade laboral. Existia ainda um saldo de homens em relação a mulheres, né, então você tinha uma presença mais masculina do que feminina, a tentativa de obtenção, porque o restante da família permanece na Venezuela. Só que aí você tem um problema. Transferências bancárias para a Venezuela são muito problemáticas. Você não consegue, primeiro, eliminar, vamos dizer, vender seus produtos, e até o recurso está tão escasso que você vai vender por um preço irrisório. Tem gente que relata situações que vendeu a casa por R$7.000 na Venezuela. Quer dizer, você chega no Brasil, é um dinheiro que não dá para absolutamente nada. Então, eles têm essa dificuldade da permanência de pessoas da família, faz com que ele tenha que ir para a fronteira, próxima fronteira, porque ele vai até lá, em Santa Helena, e aí deposita, faz o câmbio paralelo. É importante sacar que o câmbio paralelo é a realidade, esquece o câmbio oficial em relação à Venezuela, é o câmbio paralelo que domina, e aí você coloca esse dinheiro no banco e aí consegue chegar até as pessoas que precisam, né, ter um acesso ao recurso, ou você manda, né? Eu tenho um orientando venezuelano
que desde que ele chegou ele fica mandando remédio. Ele tem uma avó de 98 anos, desculpa, não dá para você pensar no projeto migratório da sua avó, a não ser que seja alguma coisa muito bem planejada. E aí ele manda o remédio para a avó todos os meses, porque ele só encontra ali, que é um medicamento controlado. E, gente, vocês não sabem a dificuldade que é isso daí. Desculpa estar relatando essa perspectiva muito específica, mas ele me dá a receita e eu tenho que chegar nos meus amigos para fazer uma receita, né, eles com médicos, fazer uma outra receita. Então você tem que, tipo assim, os caras eu chego com a receita agora, eles até, tá bom, João, daqui eu faço, e obviamente eu coloco algumas no meio ali também para outros venezuelanos mandarem, porque senão eles têm que passar por um médico no Brasil para conseguir a receita, senão eles não conseguem, mesmo discriminado, né, por um médico venezuelano, você não consegue comprar medicamento controlado. Então você vê aí a dificuldade, né, de interação e de inserção nisso daí, mas ele faz todos os meses, então ele vai até a fronteira e pelo sistema de correios ele encaminha os remédios para a avó, porque a avó não pode ficar sem o remédio controlado. Bom, então isso a gente está falando de 2016, aparece, né, o governo do estado começa a clamar e por aí vai. O Acnur resolve já, né, no final de 2016 a ter uma presença mais efetiva, e aí sei que vocês fazem relações internacionais, meu sonho é trabalhar numa organização internacional, mas eu tenho amigos lá dentro, amigos assim, do coração, inclusive, alguns eu fiz até parte da banca de mestrado dessas pessoas, mas o atendimento do Acnur tem sido muito decepcionante. Agora a IEM está entrando também, né, para pensar um pouco em como é que vai funcionar essa estratégia migratória. Você tem liberação de recursos, mas gente, liberação de recursos depende muito da capacidade política. Como o governo do estado, apesar de ser da base do governo Temer, oposição ao julgar, essa liberação não é fácil. Então, Boa Vista, que tem um número muito maior de venezuelanos, recebe menos dinheiro para abrigamento do que Manaus. Então você percebe aí essa questão do governo central interferindo dentro dessa dinâmica. 2016 também marca a questão do próprio abrigamento, né, dessas pessoas. Há uma criação, gente, um abrigo, reclamavam tanto dos abrigos no Acre, é que eles não conhecem um abrigo em Roraima. O abrigo em Roraima é uma condição muito, muito precária. Tem funcionado com base em doação. Há uma organização da sociedade civil chamada Fraternidade, que tem tocado o abrigo como um todo. E aí quando eu falo para vocês, depende, tem dia que você está lá trabalhando, de repente chega uma mensagem, né, nesses grupos, pesquisa, olha, hoje o almoço lá no abrigo vai ser arroz com osso. Tá. E aí? Vamos tentar correr atrás de uma carne, sei lá, uma batata para dar um pouco de, né, engrossar o caldo ali, sei lá. Então, está funcionando dessa forma. Até a questão de recursos tem sido bastante problemático. Um outro ponto também, a partir de 2016, que começa a ficar bastante efetivo, é a regularidade migratória dessas pessoas. E aí você encontra um cenário de dificuldade. Acho que a gente entra um pouco mais na cátedra, tá, Carol? Desculpe. Dá tanta volta para chegar onde deveríamos chegar. Mas, a partir de 2016, você tem um aumento significativo, mais de 2.000 solicitações de refúgio. Por quê? As outras modalidades de visto, vocês sabem, são complicadas, precisam de uma série de formalidades. O Estado venezuelano hoje vive um grau de carência onde você também tem acesso à documentação, tem acesso a uma série de coisas. É muito problemático. Se você está buscando comida, você vai conseguir documento. É um pouco, né, nessa dinâmica. Então, qual é a perspectiva? Solicita refúgio, regulariza, né, a informação correio que demora para você ter análise desses pedidos, é uma perspectiva de tempo. E nisso ele consegue observar o que está acontecendo na Venezuela. Porque o que a gente percebe também, essa presença na fronteira, é a noção de que vamos ver o que vai acontecer na Venezuela. Não é um projeto tão efetivo de permanência no Brasil, né, que hoje já vem se modificando. A gente já trata um pouco de 2017, mas em 2016 essa concentração em relação à fronteira, e aí você tem a possibilidade de regularidade, mas com aquelas consequências. O cara não pode voltar para a Venezuela. Eu não estava falando para vocês dessa vinculação, né, um movimento que
mesmo às vezes permanente, existe uma ideia de remessa, tanto de materiais quanto de recursos, efetiva, que depende da entrada dele na Venezuela, ele não pode. Que bem fundado temor é esse, que ele pode voltar para o país dele a qualquer momento? Então, se você pensar nas hipóteses clássicas, né, eu já falava isso em 2016, pouquíssimas pessoas se enquadrarão nas hipóteses clássicas. Porém, se você pensar, né, eu escrevi tanto aquela ideia de o espírito de Cartagena e fazer aquela festa com o espírito de Cartagena, a aplicação de grave e generalizada violação de direitos humanos, que é evidente no que está acontecendo, não ocorre. E aí também é um ponto, talvez, a gente pensar, e pelo menos no meu caso, repensar essa ideia do tal espírito de Cartagena numa ideia, numa perspectiva mais crítica, que, desculpa, né? É muito fácil, até caiu numa pegadinha de uma repórter da CBN, que ela estava conversando comigo, ela gravou. Né? Eu falei, desculpa, é muito fácil você dar de grave generalizada a violação de direitos humanos para Sírio, que vai vir meia dúzia. Aquela coisa, no interior de São Paulo a gente falava assim, isso é meia dúzia, linguajar horrível. Mas 3 mil pessoas, desculpa, é baixo. Falar venezuelano, por mais que seja residual a entrada de venezuelanos no Brasil, é um número mais efetivo, isso o governo não quer assumir. Então você tem esse embate. Pensando em 2016, qual outro ponto fundamental para a gente pensar? Depois, além do refúgio ser alternativa de regularidade, né, não existia outra, até em relação por conta dos custos. CENIG demorando a dar resposta, CENIG esteve lá, agenda daquelas 300 mil caravanas e fazem eventos, mas a resposta demora muito tempo. Lembro que os haitianos começaram a chegar no final de 2010 e a resposta CENIG é só 2012. Tem tudo uma articulação política, e inclusive a questão em relação à Venezuela gerou o desgaste do Paulo Sérgio, que levou a sair do CENIG e hoje está no Acnur. O Paulo, que houve uma questão mais efetiva em relação a isso. A questão da migração dos indígenas. E esse é um nó que está difícil de desamarrar. Você vai nesses eventos, você sabe que jurista é muito positivista, né? Como advogado, estou falando isso. Mas ele é muito positivista. Não, a Constituição diz que eles são indígenas. Tá bom, e aí? O que isso significa? A FUNAI não quer reconhecer. E mais, a FUNAI está passando por uma CPI que ela é acusada de criar indígenas. Você acha que eles vão reconhecer? E mais, o tal do documento de registro de nascimento indígena não é RG, não é registro. O registro deles é como o nosso. É só para você ter um atestado, né, como se fosse uma certidão de nascimento. Então tem toda uma problemática indígena. E você tem um grupo do Alto Orinoco, que são os Warau. Grupo esse que vivia, né, da pesca, vivia do artesanato, mas também vivia de uma mendicância. E esse grupo vem, um número bastante efetivo, e aí, diferente da lógica migratória comum, de formação de redes, né, da perspectiva, vamos selecionar um para ver se ele consegue, né, tipo aquela ideia de prospecção, depois a gente traz a família, vê se dá certo. Eles migram em grupo. Aí começam até a surgir, e assim, eles continuam, vão para a atividade da mendicância, e eles acabam tendo um impacto visual muito mais efetivo na cidade. Qualquer lugar que você ia, você encontrava o pessoal pedindo. Mas enquanto os migrantes não indígenas acabavam trabalhando no garçom, na inserção laboral no geral, ou se não na questão não de uma mendicância, mas principalmente de limpeza de carro, limpeza de vidro assim, nos automóveis e não sei o quê. No caso dos indígenas, não, é a mendicância assim. Aí começa a surgir aquelas teorias da conspiração que eles foram trazidos por alguém, que alguém está explorando essa mão de obra, explorando esses indígenas. E assim, aí você vai conversar, teve um laudo, chamaram 2 antropólogas, inclusive o Ministério Público Federal. Quando não sabe o que faz, o que você fala? Faz um laudo. Né? É basicamente assim que funciona a coisa. E aí o Ministério Público trouxe 2 antropólogas para fazer um laudo, para entender esse povo, não sei o quê. Só que, efetivo, o que vai fazer com esse pessoal? Ninguém sabe. E aí tem um outro aspecto. Quando a gente fala de uma migração laboral, predominância em idade de 20 a 40 anos, aquele perfil mais tradicional, essa migração indígena tem muita criança. Eu passo os dados para vocês do abrigo daqui a pouquinho, tá? Tem muita criança, tem idosos também, então você tem uma outra dinâmica de funcionamento.
E repito, a ideia de inserção, de integração, esse usuário tem dificuldade até na questão de uma expressão em espanhol. Então a comunicação com eles é bastante difícil. E aí, o que a gente vai fazer? E eles têm vindo, e é o grupo que tem ido para Manaus, né? Que o prefeito de Manaus falou em fechar a fronteira. É o tipo de solidariedade que a gente faz no Brasil. Eu lamento pelos venezuelanos, então vamos fechar a fronteira. E não acho que é só o Arthur Vigílio. O Romero Jucá tem um vídeo, depois se quiser eu passo para você, falando em fechar a fronteira com a Venezuela. Lamento pelos venezuelanos, mas temos que dar uma resposta e fechar a fronteira. Solidariedade que eu não entendo. Bom, o que a gente tem então, esse grupo indígena tem sido nove. A FUNAI, gente, desculpa, a FUNAI está aquadíssima, não vai assumir. Não vai. Basicamente, o que você tem nesses grupos de atendimento indígena que tem funcionado são os grupos de saúde. Então, uma vez por semana, principalmente no abrigo, onde eles estão mais concentrados, o grupo, a cada 2 semanas, o grupo de atendimento de saúde dos Yanomami faz o atendimento deles. E na outra semana que não vai, vai o grupo que a gente chama do grupo leste, que são os Macuxi, o Waiwai, o Apixana, os outros grupos indígenas que fazem parte do estado. Mas, efetivamente, pensar em integração, essas crianças não estão indo à escola, pensar em áreas, tem aquela questão, vamos demarcar uma área então para ele sobreviver, gera conflito com os próprios indígenas. A gente tem tentado estabelecer um diálogo dos próprios grupos indígenas presentes no estado em relação a isso, mas vocês sabem que é um momento que as demarcações pararam, eles têm sofrido duros golpes em relação à perspectiva de ser indígena no Brasil. Então o agronegócio tem avançado em cima da terra dos caras, então você está num dilema ali que, repito, não dá. E aí você pergunta, e o Acnur? Não tem a menor ideia do que faz com isso. Eles não têm essa experiência. E aí você configura. Nas hipóteses clássicas, esses indígenas não se encaixam. Você tem a Constituição agora, que a nova Constituinte pode ser que modifique isso, mas a Constituição chavista, que estava em vigor até esses dias atrás, é uma que valoriza a participação indígena, você tem toda uma representatividade e aquilo não dá para você configurar em termos, mas diminuiu o benefício. Bom, esse refúgio de matriz falimentar é uma migração forçada, esse é um ponto claro. É uma migração forçada não só dos indígenas, muitos dos não indígenas, mas não se enquadra nas hipóteses de proteção. E aí, como o Estado lida? Esse é um nó que, desculpe, mas vai demorar para desatar. Não sei como é que isso daí vai ser feito mais. Até em termos de abrigamento, eles são os mais efetivos. Só para passar para vocês, deixa eu só... No abrigo, passar esses dados, eu prometi dados no meu resumo e aí eu não passo esses dados. E eu anotei, viu? Olha, eu fiz a lição de casa, mas eu me envolvo com outras coisas. São 570 pessoas no último censo feito em 12 de agosto, tá, gente? Então, um pouquinho antes de sair de férias foi o dado que eu consegui fazer. Saí de férias dia 14, para vocês verem que, olha, fui... No abrigo em Boa Vista. No abrigo em Boa Vista. 447 indígenas, 123 não indígenas. Até 12 anos, 199 nos indígenas, no grupo específico dos indígenas, até 12 anos são 199 pessoas. De 13 a 17, 43 pessoas. Então 199 nos indígenas menores de 12 anos, de 13 a 17, 43. Mulheres maiores de 18, 103. Homens maiores de 18, 102. Esse é o grupo hoje, com certeza, mais vulnerável em termos migratórios do que está rolando lá. Não indígenas, gente. Crianças até 12 anos. Todas. 2 crianças só. Inclusive tem a discussão de saída dos não indígenas do abrigo. Há uma tentativa de construir um abrigo para indígenas e outro para não indígenas, mas daí o abrigo funcionaria como um albergue não indígena de circulação rápida. Mulheres maiores de 18 anos, 10. Homens maiores de 18 anos, 111. Percebe assim a configuração das tipologias migratórias?
né? Tem uma circulação, principalmente dos não indígenas, tem uma circulação bem efetiva aí do que está rolando. Então, esses indígenas são a questão, e é o que está no abrigamento, e a fraternidade tem feito. Quando a gente fala em abrigamento, gente, é um ginásio de esportes cheio de goteira, todo aberto, que as pessoas dormem ali. E mais, a fraternidade, né, isso criticavam no Acre, mas aqueles, eu esqueci o nome, mas o senhor que eu entrevistei, o cara ficava 24 horas naquele abrigo. O Damião. O seu Damião ficava lá, inclusive as histórias que ele conta são fantásticas. As mulheres pararam de namorar porque falavam que ele só se relacionava com migrante, que devia estar doente, alguma coisa assim, né? É difícil, não acho que é fácil nessas regiões. Mas o abrigo, como é que funciona? Foi feito um acordo com o governo do Estado fornece o transporte. Os bombeiros levam, né, a Defesa Civil, obviamente acaba fazendo o bombeiro, acaba prestando esse serviço. Então eles saem 9 da manhã para chegar lá, ao abrigo. 4 da tarde, bora. Eles têm lá os outros afazeres, né? Essa fraternidade trabalha na perspectiva também de um limite de tempo, parece organização humanitária, né? Você tem um limite de tempo, aí você sai, por aí vai, e tem um limite de horas. E aí? E o resto do tempo? E os embates, a questão não só de alimentação, há graves denúncias de violência sexual lá dentro. E aí a gente tem um outro ponto. Quando a gente fala em violência sexual, foram feitos alguns mapeamentos e, gente, é uma população muito circulante, as pessoas estão cantando comida, dinheiro, né? Mas teve um primeiro mapeamento que encontraram 6 pessoas contaminadas com sífilis e um portador do HIV. Num outro evento que foram lá fazer, já encontraram 4 pessoas com sífilis e 5 com HIV. Então, depende do público que está lá. E esse quadro de violência tem estabelecido, a França tem feito alguns trabalhos nesse sentido, né, que ela acaba se dedicando mais a essa perspectiva de gênero também, né? E é bastante problemática essa questão do abrigamento. O poder público não tem assumido. Vocês devem ter recebido o vídeo lá do chefe da Defesa Civil dando um espetáculo horroroso, né, falando que ali tinha lei e não sei o quê, o tratamento. Depois vocês procuram lá o chefe da Defesa Civil de Roraima dando piti no abrigo. Horroroso. Então você tem todo um quadro ali muito tenso e que eu não vejo resolução. Bom, pensando na modalidade não indígena, o que você tem? A gente começa a perceber também, além dessa questão da localização geográfica desses imigrantes, a grande maioria, eu sei que nas reportagens é legal você pegar um médico, um engenheiro, advogado, ex-juiz e fazer entrevista, mas a grande maioria ainda não é com formação superior, tá? Então por isso que eu estava destacando para vocês, a ideia da vulnerabilidade social desses grupos que tem vindo para Roraima. Antes de eventos de tensão dentro da realidade venezuelana, você tem um aumento, tá, de passagem. Então você pega, antes de momentos que eles provavelmente vão fechar a fronteira, você tem uma entrada mais efetiva. Agora, antes da Constituinte, houve um aumento. Quando a questão da primeira explosão, né, das manifestações contrárias ao governo na Venezuela, também houve um aumento, né, do número de pessoas. Mas, assim, você tem um quadro que tem aumentado, mas não é uma migração muito grande em termos quantitativos. Você tem um quadro mais estável. Falei para vocês, são 2.000 mais ou menos por mês nesse ano que tem entrado para dar esse número de 13.000 que eu trouxe para vocês até julho, né? Dos regulares. Obviamente os regulares ficam mais difíceis de lidar, mas não tem essa presença tão efetiva. Você não percebe no cotidiano social aquela ideia. Se tivesse hoje, igual alguns falam, em 50 mil pessoas, Boa Vista tem 320 mil pessoas. Vocês já imaginaram 50 mil pessoas a mais nisso? Mais de 15% da população. Você teria uma série de demandas em termos de saúde, educação, né, de ocupação de espaço muito grande, que obviamente a gente não percebe. O número de solicitações de refúgio aumentou, isso significativo esse ano, mais de 6.000 pedidos, né, solicitações de novo. O número de análises pelo CONARE baixíssimo, não sei se vocês ficaram sabendo na última grande medida do CONARE de
como está tudo atravancado no CONAR, eles estão cheios de coisa, eles vão reenviar para a polícia, para eles fazerem a questão da entrevista, fazerem todo o trabalho, vamos dizer assim, de preparação do processo para reenviar para o CONAR. Então, melhor para quem solicitou. Vai ficar mais tempo esperando. E mais, quando você conversa com a Polícia Federal, você fala, não vai dar para fazer, a gente não tem efetivo. Em Roraima também, aí é um outro ponto. Por que do aumento? Isso é uma coisa que me dói, né? Vocês devem ter visto, que me dói muito. Por que o aumento do número de refúgios? Não é só por conta de estratégia, não é porque houve um aumento efetivo de pessoas. Gente, eu estou falando para vocês, 2016, 9.800. Esse ano, 13 mil. Desculpa, não é um quadro, mesmo a dobrar, não são números extraordinários. Mas houve a força-tarefa da Polícia Federal, que as reportagens não trabalham. Então houve um grupo de pessoas que foram lá para auxiliar isso. E mais, tem um grupo de voluntários, gente. São 22 páginas para serem preenchidas. Os caras têm dificuldade no idioma e por aí vai. Então, esse grupo de voluntários fez um trabalho policial, esse aumento, né? E mais, porque não existia uma alternativa. A alternativa encontrada, né? Aí finalmente o CENIG parece que saiu da letargia e resolveu fazer algo no final de fevereiro, mas que cancelaram. Daí no começo de março você tem a resolução 126, né, do CENIG. E aí a resolução tem um problema. Qual o problema dela? Custo. O custo é alto. E mais, tem algumas demandas que no primeiro momento você sabe, gente, a Polícia Federal é jurista, positivista, ele enxerga, tinha lá a ausência antecedentes criminais. Você sabe de antecedentes criminais. Gente, para obter isso na Venezuela é tipo... Exato, é uma confusão. Como é que você vai conseguir obter? Então, tem toda uma dificuldade. Parece que nisso a polícia resolveu que o cara faz uma declaração de próprio punho. No caso do Brasil, ele tem que ter um atestado, né, de antecedentes, que ele não tem antecedentes criminais. Mas a polícia fez isso, né, no primeiro momento. Aí tem o custo, né, repito. Gente, o salário, se você pegar o campo paralelo, o salário mínimo na Venezuela está 80, 90 reais. Você cobrar aí por volta de 350, 400 reais, é dinheiro. É dinheiro para enviar para a família, então esquece, não vai rolar. Aí o que aconteceu? Teve uma decisão judicial, vocês devem ter visto aí, e agora está começando a ser implementada, que não são cobradas mais as tarifas. Legal. Não é política migratória, gente, é decisão judicial. Não foi o órgão, vamos dizer, né, de gestão migratória que fez isso daí. E a gente tem um outro ponto. A lei migratória está aí, vai ter a questão, tem a previsão do visto humanitário. Sim, mas como é que a gente vai aplicar? A resolução vai acabar? Não vai? Então percebe que tem um limbo aí que é difícil de estabelecer. E aí tem uma outra coisa que a Polícia Federal tem feito de maneira gloriosa. Se você está de forma irregular, você não pode solicitar a 126. Aí você fala, mas isso não foi criado para regularizar? Por que você vai... Por que o irregular então não pode? Aí o venezuelano pergunta, fala, cara, faz o seguinte, solicita refúgio e depois transfere, porque tem a permissão, né? Solicita refúgio e depois transfere. Quer dizer, a gente vai criar a dupla burocracia, daí o cara aparece na estatística de solicitante de refúgio e aí uma pessoa aparece 2 vezes. E a gente fica nessa guerra dos números, né? Que a Carol trabalha muito bem. Você percebe então que são algumas demandas ali que você não tem. O tema dos venezuelanos tem muito mais aquele impacto midiático, no sentido, e aí, tentando mudar um pouco o foco, né, menos quantitativo de relato de experiência de observador participante. O quadro da construção de um discurso xenofóbico com vias eleitorais e também de desqualificar discursos de esquerda. Né? Você fala, olha o caos da Venezuela. E a gente escuta, você já deve ter ouvido falar, o Brasil vai virar uma nova Venezuela. As pessoas não têm a menor noção do que é a Venezuela, que é um país que 90% da sua pauta de exportação é petróleo. Né? Eu não vou entrar nisso, que vocês vão ter uma mesa agora em setembro super qualificada, né? O Vila bem aí, não sei o que, então nem vou entrar nessa seara. Mas sentido, não tem o menor sentido. É uma outra dinâmica. A Venezuela não é um país com uma produção agrícola efetiva. A questão da reforma agrária não foi trabalhada.
você tem 100 anos de dependência do petróleo, também não acho que agora que ela virou dependente do petróleo, você tem mais de 100 anos disso, né? Eles falam até a desgraça, né? O petróleo foi uma desgraça para o país, porque toda a produção focou nisso daí. Mas há, obviamente, um recurso, uma retórica de você estabelecer uma vinculação principalmente com certos grupos políticos do Brasil, que é o objetivo em termos eleitorais. A resposta do governo brasileiro, como tradicionalmente, sempre foi uma resposta muito, muito demorada. A ideia, né, de uma resposta humanitária também não funciona, porque você já tem que começar a pensar em termos de integração. E aí a gente está no Brasil ainda discutindo, na nossa nova lei migratória, entrada e permanência de pessoas. Imagine integração. E aí, né, vocês devem ter visto uma reportagem na Folha de São Paulo semana passada, que as escolas de São Paulo, por iniciativas próprias, fazem integração de pessoas. Só que ele começa assim, a onda migratória. Você pega uma escola de 4 mil pessoas, tinha 100 bolivianos, uma onda. Nossa, os bolivianos vão ocupar todas as carteiras, né? Né, gente? É muito ruim. Desculpa, é um pouco de um pesquisador já cansado de ouvir as mesmas coisas sempre, né? Você já sabe qual vai ser o discurso. Então você tem essa perspectiva de integração, tem sido muito recorrente em Roraima o discurso do emprego, tá? Do emprego. Eles estão tirando nossos empregos, gente, vocês não desculpem, mas Roraima, o principal empregador é o serviço público. Eles não podem prestar concurso, como é que eles vão tirar o emprego? E aí, obviamente, os caras estão se sujeitando a trabalhar nos serviços que são oferecidos sem trabalhar. Mas os números, Roraima quebrou um recorde histórico de desempregados, porque nunca a população foi tão grande quanto agora. E não há uma dinâmica econômica no Estado por conta dessa migração, por conta dessas novas pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segunda, a questão de saúde. Né? Primeiro, você tem um medo biológico, falam, na Venezuela não tem vacina, na Venezuela não tem aquilo, e aí o discurso de vamos fazer um cordão sanitário. Desculpa, eu ouvi isso de colegas da universidade, né, que deixa mais angustiado. Teve há um mês atrás, morreu um menino de difteria. Um menino venezuelano, então olha só, estão trazendo a difteria, e aí como é que a gente faz ameaça para as crianças? Esse menino veio de uma região de garimpo, onde eles têm uma forte presença de brasileiros, quer dizer, ser um menino brasileiro também era em 2 minutos, mas o fato de ser um venezuelano, obviamente, ganhou um impacto de mídia para você construir uma argumentação de vamos fechar, não vamos deixar entrar. E há um discurso também muito recorrente nos hospitais, né? Você hoje tem uma proposta de aumento, você tem uma expansão do Hospital Geral, que é o único hospital de referência. Gente, se você fizer um raio de 500 quilômetros do Boa Vista, o único hospital de referência é o HGR, o Hospital Geral de Roraima. Ele está numa expansão e tem uma construção de hospital das clínicas. Quer dizer, não é de hoje que você demandava um aumento do serviço hospitalar, mas aí você coloca, os venezuelanos estão ocupando os leitos. E aí toda hora eles colocam esse discurso também em prática e obviamente esse discurso tem colado de forma muito efetiva na população, porque o serviço de saúde normalmente é o primeiro serviço que vai ser demandado. Por mais que vocês sabem que tradicionalmente o migrante demande, principalmente no primeiro momento de entrada, pouco serviço de saúde. Você tem pouca demanda. Então no HGR ainda é baixo, pensando nos números que você tem lá, que eu calculo entre faixa hoje de 25 a 30 mil. Tá? Mas ainda é baixo. O que você tem mais é um número de utilização da maternidade, porque é um caminho até de regularidade migratória. Né? Você vai ter o filho aqui, é uma possibilidade, então você entra dentro desse cenário. Mas esse discurso tem sido muito, muito forte. Né, a ideia. Terceiro discurso, violência. Houve um aumento no número de venezuelanos detidos. Gente, eu vi uns dados ali e até pensei, saiu até aqui no jornalzinho da PUC alguns desses dados, de dezembro, o jornalzinho daqui. A aluna de comunicação social buscou em algum lugar. Eu fui atrás desses dados. Mas você tem tipo de 12 detentos venezuelanos para 80. Não dá para falar que tem impacto de segurança. E segurança é muito da perspectiva do cotidiano, você percebe, né? A vivência, não tem uma mudança significativa em termos. Inclusive você conversa com a polícia e você fala, olha, o
pouquíssimos problemas, e basicamente aquelas coisas comuns, briga de tomou umas e outras, aí brigaram, e não sei o que, não, é furto, né? E aí aumentou o número de furtos, mas num cenário de crise social e econômica também é uma tendência ao aumento de furtos, não é? Mas você não tem uma mudança na perspectiva de uma noção de violência. Em relação à segurança também há alguns discursos mais exaltados, mas eu nem considero aquela ideia, né? Eles representam um risco, invasão, as forças estão chegando lá, refugiados. Gente, desculpa, isso eu não acho que não merece nem o nosso tempo, né? Desgastar, mas de saúde e na questão de educação, agora, como começou a crítica ao poder municipal, eu falei para vocês, né, nessa disputa, foi tão efetiva, agora criaram a medida do ensino de espanhol nas escolas. E fazem todo um alarde do ensino de espanhol. Vamos contratar professores venezuelanos para ensinarem espanhol nas escolas. Pronto, aí já começa aquela enxurrada de críticas. Gente falando, e nós que fizemos, brasileiros que falamos espanhol, estamos sem emprego. Então, quer dizer, até a medida que em tese poderia parecer positiva, nessa perspectiva gera aquilo que a Deise chama de uma xenofobia contestatária mais efetiva. Então a gente tem um pouco dessas questões. Deixa eu só ver se faltou alguma coisa. Eu não sei meu tempo, se eu já estourei. Eu acredito que já, e bastante. Bom, só para completar um pouco, né, fazer um pouco de venda do peixe, é o quadro clássico de fluxos mistos, tá? Inclusive é um pouco, né, do que eu tenho trabalhado nos últimos tempos. É uma migração forçada, eu classifico como migração forçada, eu estou escrevendo sobre isso. Na Unbox eu vou apresentar um pouco dessa abordagem, né, de migração forçada de venezuelanos. Não significa que se enquadra nas hipóteses de refúgio, tá? E aí você tem que trabalhar um pouco dessa noção de fatores de expulsão predominantes. Mas é um quadro típico de fluxos mistos, onde você tem a inserção. Obviamente, o cenário da Venezuela, gente, hoje é um cenário gerador de refugiados, mas não no número de solicitantes que tem aparecido aqui no Brasil. E aí você tem uma dificuldade, né, na própria perspectiva de como enquadrar quem é refugiado, quem não é, porque são categorizações que são feitas pelo Estado receptor e com todas aquelas problemáticas que nós temos. Mas há uma demanda urgente por alguma forma de proteção em relação a essas pessoas. O visto, a resolução 126 eu não vejo. Na verdade, eu tenho uma posição muito crítica em relação à resolução 126, que agora ela está sendo pode ser mais aplicada por causa da ausência de custos, mas como a decisão judicial não é uma decisão de política migratória. E aí a gente tem um segundo porém, a questão do próprio limbo jurídico que eu falei para vocês no futuro, mas em termos de resguardo é basicamente a regularidade migratória. Não há uma lógica de integração, não há uma lógica de proteção, não há uma lógica de nada. Vamos regularizar, você vai estar regularizado, evita a sua deportação, acabou ali. Então é um pouco disso. É a resposta que o governo brasileiro tem apresentado, que é uma resposta bastante ineficiente. Bom, estou à disposição, né, para a gente conversar. Desculpem aí, né, o falatório sem fim, mas era para tentar passar um pouco do cenáriozinho que a gente tem vivenciado, que também, fazendo previsão de futuro, não deve arrefecer no futuro essa questão dessa entrada. O fluxo misto também permanece na dificuldade de proteção ao refugiado, mas também na dificuldade de proteção ao próprio migrante. E o debate lá tem sido bastante complicado no dia a dia, lutar na própria sociedade contra a criação e fortalecimento de discursos xenofóbicos, mesmo Roraima sendo um estado migratório. 56% de Boa Vista nasceu fora de Boa Vista. Não é um estado de imigrantes, mas não de imigrantes internacionais. A partir do momento que você tem essa figura, né, do migrante internacional, ela é bastante problemática. Bom, à disposição. Obrigada, João.